Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos fazer uma viagem que começa longe dos alarmes do celular, dos cronômetros de academia e do som traumático daquele despertador que parece uma buzina de caminhão em chamas. Desta vez, você acorda num lugar onde o tempo não é algo que se mede com ponteiros ou números digitais, e sim com o cheiro do chá de manteiga, o calor do sol batendo na pedra e o som grave de um sino antigo ecoando no ar gelado. Imagine-se em um monastério tibetano, nas encostas de uma montanha que parece ter sido pintada à mão. A primeira luz do dia rasga o céu ainda adormecido, tingindo as nuvens de rosa e dourado. O silêncio aqui é espesso, quase físico, mas não vazio. Ele é cheio de significados. Você está embrulhado num manto marrom alaranjado, com os pés descalços tocando o chão frio de pedra. A vida aqui começa cedo, tipo, antes do que seria considerado razoável por qualquer ser humano moderno. E claro, você provavelmente não sobreviveria ao café da manhã. Tem manteiga de iaque, mingau de cevada e algo que se parece com um bolinho, mas que tem gosto de sebo com esperança. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos viajar juntos a jornada desta noite. Você caminha lentamente pelos corredores silenciosos do mosteiro. O frio te abraça como um cobertor molhado, mas o ar tem um cheiro limpo, como se o tempo aqui também fosse lavado pela neve. Há uma quietude ritualística, como se cada pedra estivesse exatamente onde deveria estar há séculos. E bom, provavelmente está. Um monge idoso passa por você, a cabeça raspada brilhando sob a primeira luz que entra pelas frestas da madeira. Ele não te olha, mas você sente como se ele tivesse escaneado sua alma em 3 segundos e decidido que você está, no mínimo, passável. O tempo aqui não se impõe. Ele se revela. E uma das primeiras coisas que você nota é que ninguém carrega relógio. Nenhum. Nem de areia, nem de pulso. Alguns carregam rosários, outros livros enrolados em tecidos vermelhos, e há sempre um cheiro distante de incenso se misturando ao frio da manhã. Os monges sabem que é hora de acordar não por alarme, mas pelo som dos sinos longos vindos, da torre central. O sino toca com uma lentidão hipnótica, e seu eco viaja como se estivesse passeando entre as montanhas. O primeiro sinal é o despertar. O segundo, alguns minutos depois, significa que é hora de acender as velas do altar. O terceiro é o chamado à primeira meditação. Você repara que tudo tem um ritmo natural, quase orgânico. A ordem não é imposta por números, mas por gestos e sons, e isso começa a afetar você também. Seu corpo desacelera, seu pensamento embacia suavemente, como se o relógio interno estivesse sendo reconectado a uma bateria muito mais antiga e talvez mais sábia. Um noviço se aproxima. Ele deve ter uns 13 anos. Carrega uma tigela de chá e um sorriso leve. Ele te oferece a bebida e é intensa. Tem gosto de fumaça, gordura e uma pitada de "isso vai te fazer questionar suas escolhas de vida". Mas é quente, e de repente, você percebe que parou de tremer. O menino fala pouco, mas quando você pergunta como eles sabem as horas, ele sorri e responde: "A gente ouve". Você tenta escutar com mais atenção, e realmente há um ritmo sutil em tudo. Os passos dos monges não são apressados, a ordem com que cada um acende as lamparinas, a sequência dos cânticos que começam no pátio e sobem até os dormitórios. Você não está apenas vendo o tempo, está ouvindo ele acontecer.
Fato histórico conhecido. O monasticismo tibetano, especialmente nas escolas Gelug e Nyingma, sempre seguiu rotinas extremamente regimentadas, com horários marcados por sinos, orações e eventos solares. Tudo sem a presença de instrumentos mecânicos até bem tarde na história. Curiosidade excêntrica. Em certos mosteiros mais isolados, há registros antigos de monges usando a dilatação das pupilas ao sair do templo escuro para medir a intensidade da luz solar e, assim, saber a hora do dia. Sim, seus olhos eram literalmente cronômetros biológicos. E o mais estranho, funcionava. Historiadores ainda discutem se esses métodos eram padronizados entre os mosteiros ou se cada comunidade desenvolvia seus próprios jeitos, criando calendários internos baseados nas montanhas ao redor, nos ventos locais e até no canto de certos pássaros. Sim, é poético. E também, zero prático para quem tem que bater ponto. Você se senta no pátio de pedras largas, o corpo envolto em tecidos grossos. Um dos monges está limpando cuidadosamente as pequenas tigelas cerimoniais. Outro está dobrando um pano com uma precisão absurda. E ninguém olha para o céu com pressa. Eles apenas sabem. É um saber ancestral. Não se mede, se sente. Você começa a perceber que o tempo aqui não corre. Ele pulsa. E à medida que o dia começa, você sente que a sua noção de pressa está sendo lavada. Porque talvez, só talvez, o tempo nunca tenha sido um inimigo correndo atrás de você. Talvez ele sempre tenha estado ao seu lado. Esperando. Você acorda antes da aurora, envolvido por cobertores pesados e o leve rangido das paredes de pedra, respondendo ao frio que ainda reina lá fora. O ar dentro do seu pequeno quarto parece congelado no tempo. Tão imóvel quanto as bandeiras de oração que dormem do lado de fora, penduradas entre colunas e pinheiros. Você espreguiça os dedos, sente a aspereza do cobertor de lã tecida à mão e percebe que não há alarme, não há celular brilhando, nem um letreiro digital indicando 5h45 da manhã. Aqui, o tempo não aparece em números. Ele te acorda em forma de cheiro. Um leve aroma de manteiga derretida com chá preto começa a invadir o corredor. Você levanta guiado por isso. Não há correria, só passos descalços sobre pedras frias. Um monge mais velho, já acordado, limpa suavemente uma lamparina com movimentos que parecem ter sido treinados por décadas. Você percebe. Ele não olha para um relógio, não verifica a hora. E, no entanto, tudo ocorre com uma pontualidade estranha. Você está no que os estudiosos chamam de temporalidade ritual. Ou seja, o tempo aqui é medido pelas ações. Quando o chá é servido, é manhã. Quando o sino ecoa pela segunda vez, é hora da oração. E quando as sombras das montanhas começam a tocar a terceira fileira de pedras, é o início do estudo. Mas, como eles sabiam a hora exata de fazer tudo isso? Você se pergunta enquanto recebe uma tigela fumegante de chá. O jovem noviço à sua frente sorri com simplicidade e responde com um gesto. Ele aponta para o céu, o sol, como um mestre invisível, rege o ritmo. Os monges aprendem desde cedo a perceber a inclinação da luz nas pedras, a espessura das sombras lançadas sobre a parede oeste, e até a mudança sutil de cor no musgo que cresce entre os degraus do templo. Você, claro, pensaria que isso exige um talento quase Jedi, mas aqui é só prática, e talvez um pouco de obsessão com a observação do musgo. Sim, tem um monge só para isso. Chama-se o Guardião das Sombras Musgosas. Mentira, mas podia. Aliás, historiadores ainda discutem se esses hábitos sensoriais desenvolvidos nos mosteiros do Himalaia influenciaram ou não o conceito moderno de relógio natural que inspirou
observadores europeus no século XVIII. Alguns manuscritos tibetanos anteriores a 1600 já descreviam uma contagem baseada em ciclos de cor, aroma e som. Outros estudiosos acham que talvez fosse só coincidência, ou misticismo, ou falta de opções mesmo. A tigela de chá ainda está quente nas suas mãos. Você se senta no chão, ao lado de outros visitantes, monges e noviços. Todos esperam pelo primeiro som do dia, o sino, e ele vem. Não com urgência, nem como um despertador raivoso de segunda-feira. O som do sino tibetano é profundo, quase como se o próprio planeta estivesse bocejando. Ele reverbera pelas paredes de pedra, toca o estômago antes dos ouvidos e parece limpar a mente como um vento que varre folhas secas. Ali você entende. O tempo nesse lugar não é contado. Ele é sentido. E o mais curioso? Os monges treinam o corpo para sentir as horas. Um estudo feito em 1983 por uma equipe de antropólogos franceses, que, aliás, se perderam por 3 dias tentando encontrar o mosteiro, relatou que certos monges conseguiam identificar com precisão de 10 minutos a hora do dia apenas com base na temperatura da pele, posição do sol e frequência dos sons do ambiente. Claro, isso é absolutamente inútil no mundo moderno, onde você mal percebe que passou 3 horas rolando o feed do Instagram sem perceber. Mas aqui é uma arte. Você nota também que não há separações nítidas entre manhã, tarde e noite. O dia é dividido em eventos: a caminhada da água, o canto da concha, o momento do arroz, a meditação do coração. O tempo não. Corre. Ele escorre, como manteiga derretida no chá. Aliás, cuidado para não deixar o seu esfriar. O sabor fica peculiar. Enquanto o sol finalmente rompe as montanhas, lançando seus primeiros dedos de luz dourada sobre os telhados vermelhos do mosteiro, você se dá conta de que talvez nunca tenha realmente observado o amanhecer. Não assim. Não como um ritual. Você se lembra, talvez com um leve arrependimento, de como sua manhã normal consiste em abrir o olho assustado, bater no botão de soneca e prometer que, daqui a 5 minutos eu levanto. Aqui, o levantar acontece porque o mundo te convida a levantar. A luz, o cheiro, o som, nenhuma notificação, nenhuma pressa. Mas calma. Antes que você ache que isso é um paraíso idealizado, vale lembrar. Os banhos são frios, o sono é curto. E se você ronca, vai acordar com um leve toque de vara de bambu. Sem violência, claro, só didático. Você se levanta com o grupo. Todos caminham para o grande salão de meditação. Os sinos ainda ecoam no fundo, e os pássaros da montanha começam seus próprios cantos, como se tivessem combinado de fazer parte da trilha sonora. Hoje, o tempo vai continuar dançando à sua volta. E você vai perceber que não precisa mais perguntar que horas são. Basta olhar o modo como a luz bate no chão ou como a brisa entra pela janela. Você está aprendendo a ouvir um relógio que nunca faz tic-tac. E esse é só o começo. O salão de meditação é vasto, frio e silencioso, mas não um silêncio vazio. É um daqueles silêncios que quase tem textura, como se o ar estivesse segurando a respiração junto com você. O chão de madeira range sob seus pés, e os tapetes vermelhos, um tanto desbotados, carregam as marcas de centenas de sessões anteriores. Você se senta entre monges de todas as idades. Ninguém olha o celular, ninguém tem um. Você observa ao redor e repara em uma coisa curiosa. Vez de relógios ou gongos digitais, há fileiras de pequenas lamparinas de manteiga acesas em uma sequência específica.
E ali está outro dos relógios do mosteiro. Essas lamparinas funcionam como marcadores do tempo. Conforme a manteiga queima lentamente, a chama vai diminuindo até apagar, marcando com precisão o término de um ciclo de meditação ou de estudo. Acredite ou não, as lamparinas são calibradas com manteiga em diferentes proporções, testadas há séculos por monges tão pacientes que poderiam esperar um caracol terminar um haikai antes de corrigir a gramática. Durante muito tempo, acreditava-se que essas lamparinas eram apenas decorativas, mas relatos do século XV apontam que em alguns mosteiros tibetanos, a quantidade de manteiga utilizada era ajustada com base na estação do ano e na umidade do ar. Tudo isso para garantir que a chama durasse exatamente o tempo de um canto específico ou da leitura de um sutra. Uma mistura entre ciência, fé e, vamos ser sinceros, uma obsessão ligeiramente controladora com a pontualidade flamejante. Você acompanha com os olhos a primeira lamparina acesa na fileira. Ao seu lado, um noviço, o mais jovem do grupo, tem a tarefa de observar e anotar mentalmente o momento exato em que cada chama se apaga, como um timer vivo. Ele parece compenetrado, quase hipnotizado, mas com uma leve expressão de tédio zen. Você já viu essa cara antes, provavelmente em alguém esperando o pão sair da torradeira, mas não pense que tudo aqui é calma e contemplação. Os monges também têm humor, e há uma antiga piada interna no mosteiro dizendo que, se a chama apagar cedo demais, é porque alguém roubou manteiga para pôr no arroz. E sim, isso já aconteceu. Monges também ficam com fome, afinal. Historiadores ainda discutem se esse método de tempo por lamparinas foi uma invenção original tibetana ou uma adaptação das velas de marcação usadas na antiga China. Sabe aquelas velas com preguinhos de metal cravados a intervalos? Quando o fogo chegava ao prego, ele caía e fazia barulho, um ding pré-histórico. Genial e potencialmente perigoso, dependendo de onde o prego caísse. Enquanto você pensa sobre isso, o cântico começa. Um som grave, profundo, que parece vir de um lugar entre o peito e o umbigo. É uma recitação antiga, talvez milenar, e seu ritmo é determinado por nada mais do que respiração. Isso mesmo. O canto não tem métrica fixa, nem compasso. Ele é guiado pelo tempo que se leva para inspirar, segurar e expirar. Você se dá conta então de mais um detalhe. Aqui até o próprio corpo é um relógio. O pulmão marca o compasso, o coração dita o ritmo, e o canto se torna uma sinfonia de tempos internos. Monges veteranos com décadas de prática conseguem manter essa sincronia em grupo como uma orquestra sem maestro, ou mais precisamente, como um coral de relógios humanos espiritualmente calibrados. E você, claro, está tentando acompanhar. Mas entre uma respiração profunda e outra, sua mente começa a divagar. Você se pergunta como seria a vida se, em vez de compromissos, marcados por hora, tudo fosse marcado por sensações. Nos vemos quando o céu estiver da cor do açafrão. A reunião começa quando o vento mudar. O almoço será servido quando a sombra da palmeira tocar o 5º degrau. Parece poético, mas também um pouco impraticável. Imagine explicar isso para o RH. No entanto, aqui, tudo faz sentido. O tempo passa sem pressa. E ainda assim, nada atrasa. A sessão termina exatamente quando a última lamparina apaga, como se o fogo dissesse: já deu. E todos, em silêncio absoluto, se levantam ao mesmo tempo. Sincronizados, sem ter combinado. Como se uma força invisível tivesse sussurrado a ordem em uníssono.
Ao sair do salão, você repara numa parede de pedra com marcas sutis feitas com tinta vermelha. São linhas verticais, irregulares, que descem lentamente em direção ao chão. Um monge percebe seu olhar curioso e se aproxima. Isso é o calendário da água, ele diz. E claro, você pisca, confuso, como quem acabou de ouvir que alguém marca os dias com líquidos. Ele explica. Durante a estação chuvosa, os monges usavam gotas de água caindo sobre uma superfície porosa para medir o tempo de certos rituais. Cada gota deixava uma mancha que ia escorrendo lentamente, e sua posição final indicava a duração do ritual. Era preciso um equilíbrio quase mágico entre densidade da água, inclinação da pedra e umidade do ar. Ah, e fé. Muita fé. Você pensa, seria mais fácil comprar um relógio de pulso. Mas onde está a poesia nisso? Enquanto caminha para fora do salão, o sol agora toca seu rosto com mais intensidade. As montanhas ao longe brilham com tons dourados, como se estivessem prestes a derreter. E você percebe algo surpreendente. Já se passou 1h30 desde que acordou, mas em nenhum momento você pensou em quanto tempo falta. A resposta é: não falta. Está tudo acontecendo. E isso basta. Você atravessa um corredor estreito, onde bandeiras de oração coloridas dançam no vento, farfalhando suavemente como se cochichassem uns para os outros. As pedras sob seus pés estão frias, gastas e incrivelmente lisas. Polidas não, por máquinas modernas, mas por séculos de passos descalços. À sua esquerda, uma janela pequena emoldura uma vista majestosa do vale lá embaixo, onde cabras de pelos longos escalam penhascos com a confiança de alpinistas aposentados. Agora, é hora do trabalho no mosteiro. E sim, monges também têm expediente. Só que o relógio que marca esse turno não está no pulso de ninguém. Ele está na cozinha. Ou melhor, no cheiro que começa a se espalhar pelas paredes de pedra. Uma mistura inconfundível de chá de manteiga de iaque, farinha de cevada, tostada e algo que lembra um pão recém-assado, mas com um leve toque de madeira envelhecida. Esse aroma denso e terroso é o sinal invisível de que a manhã chegou ao ponto certo. Nada de campainha, nada de chefe gritando hora do café. Apenas o perfume quente do chá subindo pelas escadas, gentil como um convite. Um monge mais velho passa por você e murmura com um leve sorriso. O olfato também é um relógio, se você prestar atenção. E ele não está brincando. Em alguns mosteiros mais antigos, os turnos de tarefas manuais, como moer grãos, costurar mantos ou cuidar dos jardins, começavam e terminavam com base em mudanças sutis no ambiente. A temperatura da brisa, o comportamento dos pássaros, até a forma como a sombra da torre caía sobre o pátio. Pode parecer improvisado demais para quem vive cronometrando tudo com minutos e segundos, mas, de certa forma, esses sinais da natureza são muito mais consistentes do que qualquer alarme. Quer dizer, quando foi a última vez que você confiou no seu despertador sem checar 3 vezes se ele estava ativado? Você entra na cozinha e o calor é acolhedor, quase maternal. Um caldeirão de chá borbulha devagar e, ao redor dele, 3 monges estão cuidadosamente preparando tsampa, aquela pasta de cevada e manteiga que parece uma mistura entre mingau e tijolo comestível. Um deles olha para fora e diz calmamente: mais 5 minutos até o vento virar. E o mais estranho é que ele acerta. Há uma ciência sutil nisso tudo, claro. A forma como os vapores se movem, a direção das nuvens, o ângulo da luz, tudo é lido como uma linguagem ancestral, um dialeto que só quem vive devagar consegue entender. Você começa a se perguntar se o problema da sua vida
é que ela tem pressa demais para ser precisa. Enquanto ajuda a amassar uma bolota de tsampa, sem fazer ideia se está acertando o ponto, você ouve uma história curiosa. Em tempos antigos, quando um monge precisava viajar de um mosteiro a outro, ele não levava um relógio. Levava um código solar. Era um pequeno pergaminho com anotações sobre o comportamento do sol em cada trecho da trilha, como: caminhe até a sombra da pedra deixar de tocar o rio, ou descanse quando a luz dourada cobrir o cume oeste. Era basicamente o Waze místico dos Himalaias. Historiadores ainda discutem se esse costume nasceu no Tibete ou foi herdado de práticas nômades mais antigas, de tribos que usavam o tempo do céu como guia de sobrevivência. O fato é que, mesmo sem ferramentas, eles tinham algo mais valioso: atenção plena. Eles realmente viam o mundo ao redor. De volta à cozinha, o chá está pronto. Você segura a tigela quente nas mãos, sentindo o vapor tocar seu rosto. Ao seu lado, um monge jovem te observa com curiosidade. Sabe como eu sei quando o chá está na hora certa de beber? Ele pergunta. Você dá de ombros. Quando o vapor forma espirais e não mais linhas retas. Isso significa que está quente o bastante para acordar, mas não tanto que queime a língua. Você tenta ver o tal espiral no seu chá, mas tudo o que consegue notar é chá e vapor. Mas o monge está certo. O sabor está perfeito. Rico, salgado, quase como uma sopa líquida de tradição. Você se pergunta quantas manhãs foram marcadas por esse mesmo gole ao longo dos séculos. Quantas gerações passaram a colher de manteiga de mão em mão, sincronizadas por aromas e calores, sem precisar de um único alarme. E talvez seja isso, que te desconcerta de forma mais suave. Aqui, o tempo não é algo que se controla. É algo que se sente, como uma melodia que você reconhece, mesmo sem saber a letra. É como aquele momento do dia em que você sabe que o sol vai se pôr. Não, porque viu no app, mas porque a luz ficou meio dourada, meio triste. No final da manhã, os monges começam a se dispersar. Uns vão para o pátio, outros para os aposentos de estudo. Um pequeno grupo se senta em roda, ajustando os mantos enquanto recitam de memória uma antiga lenda sobre um monge que calculava o tempo pelas pegadas de formigas. Sim, formigas. Segundo a história, ele observava o caminho que uma fileira de formigas fazia entre duas pedras e media o tempo com base em quantas viagens elas completavam entre o nascer e o pôr do sol. Uma loucura? Talvez. Mas também é genial. Especialmente se você já perdeu horas observando o progresso de uma pizza no forno como se fosse uma novela. Antes de se juntar ao grupo, você olha de volta para a cozinha. O vapor do chá ainda flutua no ar. O aroma continua presente. E você entende de um jeito sutil que este foi o momento exato. Sem cronômetro, sem ponteiro, sem notificação. Só você, o chá e o tempo que agora corre num ritmo muito mais amável. A tarde se aproxima sem fazer barulho. Literalmente. Não há trânsito lá fora, nem notificações pipocando. O único som constante é o sussurro do vento passando pelas frestas de pedra, como se fosse um velho guardião contando segredos. Do tempo. Você se encontra agora no jardim interno do mosteiro. Um pátio circular, rodeado por colunas e banhado por uma luz dourada que parece ter saído direto de um quadro renascentista. No centro, um monge está sentado em posição de lótus. Ao redor dele, flores de mostarda crescem entre pedras, e pequenas aves cinzentas bicam sementes sem medo. A cena parece imóvel, quase como uma fotografia. Até que você percebe. O monge está movendo as mãos. Devagar. Muito devagar.
quase como se estivesse desenhando figuras no ar. Um movimento circular aqui, um gesto em espiral ali. Ele está contando o tempo, mas não com números, com gestos. Isso é algo que os antigos chamavam de meditação ativa do tempo. Ao invés de sentar para escapar do mundo, o praticante se conecta profundamente a ele, marcando o passar das horas com movimentos corporais lentos e conscientes, como um relógio humano, um relógio que sente. Ao seu lado, um monge mais jovem sussurra. Ele está no 6º ciclo. Começou quando o sol tocou o topo da torre. Vai terminar quando a sombra alcançar a tigela de pedra. Você procura a tal tigela, e lá está ela, de pedra escura, cheia de água. Uma folha boia ali dentro, oscilando levemente com o vento. A sombra da torre está se aproximando, centímetro por centímetro. Nenhuma pressa, nenhuma pausa é então que algo dentro de você cede. Você, que veio de um mundo onde cada segundo tem um preço, onde cada tarefa tem um alarme, onde o tempo é um carrasco apertando prazos e metas, agora sente o tempo como uma presença viva, não mais como inimigo, mas como um mestre silencioso, um mestre que ensina pela paciência, não pela pressão. E essa lição se torna ainda mais clara quando você entra na sala de areia. Sim, uma sala feita para ver o tempo passar. E não como um castigo, como um ritual. Ali dentro, um círculo de monges se senta ao redor de um enorme quadro de areia negra. Com finas varetas, eles traçam padrões hipnotizantes, mandalas, espirais, labirintos. Cada risco leva minutos, horas. Não há pressa. O objetivo não é terminar, é estar. Você senta ao lado de um deles e recebe uma vareta. Com mãos incertas, começa a desenhar uma linha. Ela sai torta. O monge ao seu lado não corrige, não julga, apenas sorri e diz: o tempo também é torto no começo. Você se surpreende com a calma que toma conta do seu peito. Ninguém está te apressando. Ninguém está te comparando. É você a areia, e o tempo que agora escorre mais devagar. Porque você finalmente deixou de puxá-lo pela coleira. Depois de um tempo, talvez minutos, talvez séculos, o monge mais velho se levanta e, com um gesto suave, varre toda a mandala. Cada linha, cada detalhe. Tudo vira areia lisa novamente. Você sente um aperto no peito. Mas estava ficando tão bonito. O monge percebe seu olhar e diz: se o tempo não leva, o ego segura. E o ego é um péssimo jardineiro. Essas palavras ecoam em você de forma estranha. Não como uma crítica, mas como uma libertação. Você percebe o quanto do seu tempo foi gasto tentando segurar. Segurar status, segurar promessas, segurar planos. Mas aqui, tudo é feito para ser deixado. Como as pegadas na neve, que duram até o próximo raio de sol. O sol, aliás, já começou sua dança descendente. As sombras se alongam como braços preguiçosos, e um novo som ecoa pelo pátio. O sino, grave da tarde. Ele não marca fim do expediente. Ele marca hora de voltar ao interior. Não ao interior do mosteiro, ao interior de si. Você caminha lentamente pelos corredores até seu quarto, onde um pequeno incensário solta uma fumaça fina, perfumada como memória. Lá fora, os monges acendem lanternas a óleo, uma a uma, nenhuma com pressa. A escuridão não é temida aqui. Ela é respeitada. Você se deita sobre o tatame sentindo o corpo mais pesado, mas a mente incrivelmente leve, sem notificações, sem agenda, sem o tic-tac invisível da culpa moderna. A última coisa que você ouve antes de adormecer é o som de uma risada baixa de um monge mais jovem,
contando uma piada sobre galinhas que tentam atravessar a estrada sem tempo para isso. E todos riem, porque até aqui, no meio do silêncio ancestral, há espaço para o riso. Você sorri também. E dorme, sem hora para acordar. Você acorda devagar. Não há barulho te arrancando do sono, nem vibração de celular brigando com seus sonhos. O que te desperta, na verdade, é um cheiro. Algo como chá de cevada misturado com madeira aquecida e manteiga salgada. Uma combinação que pareceria bizarra na sua cozinha. Mas aqui faz sentido. Total sentido. Você se senta com os olhos ainda semiabertos, observando as luzes mornas da alvorada atravessando a janela estreita do quarto. Do lado de fora, os primeiros sons surgem como instrumentos afinando antes de um concerto. O rangido de uma porta, o estalar do gelo sob os pés de alguém, o som agudo de um gongo distante. Todos suaves, todos no ritmo de quem não tem a menor pressa. A essa altura, você já entendeu que o tempo, aqui, não é um ditador com um apito. É mais como um rio. Flui porque quer, não porque alguém mandou. Você se levanta e caminha até o refeitório. Ou melhor, o salão de refeições silenciosas. Não se fala durante o café da manhã. O som que impera ali é o de tigelas sendo preenchidas, colheres contra a cerâmica, e suspiros satisfeitos de quem aprendeu a saborear até o vapor. Hoje, ao seu lado, senta-se um monge com rugas profundas no rosto. Ele deve ter uns 90 anos, ou talvez 40, porque o sol daqui envelhece ou rejuvenesce à vontade. Com gestos pacientes, ele mexe o chá de manteiga e toma goles curtos, como se cada gole fosse uma conversa com o universo. Você tenta imitá-lo, e é aí que ele finalmente fala. As pessoas de fora perguntam por que não temos relógios. Mas nós temos. Eles só não fazem tic-tac. Eles fazem shhh. Você ri. Ele também. A risada dele parece o som de um cobertor sendo puxado com carinho. E por um instante, tudo parece absolutamente certo. Mas logo depois, ele pega algo do bolso, do manto. É uma pequena pedra achatada com riscos esculpidos. Ele gira a pedra entre os dedos e olha para o céu. Você pergunta o que é. Um marcador solar, antigo, usado por caçadores antes mesmo dos mosteiros existirem. Veja, ele mostra a parte de baixo, com pequenos furos e linhas que se alinham ao sol conforme ele sobe ou desce. Você está basicamente diante de um relógio portátil feito de pedra. Um pré-smartwatch com tecnologia de sombra. E o mais louco, funciona. Quando ele segura o objeto sob a luz, uma pequena sombra se alinha exatamente com a marca do início da meditação da manhã. Você se lembra de algo que leu numa aula, sobre os gnomons, os antecessores dos relógios de sol. Historiadores ainda discutem se esses dispositivos eram usados mais para marcar o tempo ou como instrumentos rituais. Aqui, não parece haver diferença entre os dois, porque o tempo não é medido só para saber quando comer, é medido para saber quando silenciar, quando refletir, quando sorrir sem razão. E por falar em sorrir, ao sair do salão, você cruza com um grupo de monges adolescentes, varrendo o chão com vassouras feitas de bambu. Um deles, mais brincalhão, gira a vassoura como se fosse um sabre de luz e sussurra que a força esteja com o silêncio. Você não aguenta e solta uma gargalhada que ecoa pelo pátio. Eles também riem. O monge mais velho faz que não. Com a cabeça, mas está sorrindo por dentro. Você sente. Você passa a manhã aprendendo sobre os ritmos internos. Cada monge tem o seu. Não há sinos para todos, apenas para aqueles que seguem determinada tarefa. Por isso, o som que
Ecoa não é o mesmo para todos. Uns ouvem o sino grave, outros o mais agudo. E alguns simplesmente não ouvem nada, porque já sabem a hora só pelo corpo. Uma das práticas mais antigas que poucos conhecem é a chamada observação do tempo dos pássaros, um costume herdado dos povos nômades da Ásia Central. Os monges saem em silêncio, logo após o amanhecer, e observam o comportamento das aves, se estão empoleiradas, se descem em grupo, se cantam mais agudo ou mais grave. Acredite ou não, eles conseguem prever o tempo de chuva, a chegada do vento forte e até o momento exato do entardecer, tudo pela coreografia alada dessas criaturas. Você acompanha um deles, escondido entre arbustos, e vê tudo acontecer. Um bando de pequenas aves dá 3 voltas e pousa. O monge aponta e diz: hora da cópia dos textos, sempre depois da 3ª volta. E como por mágica, ou treino milenar, outros monges aparecem, indo para o scriptorium com seus pincéis e pergaminhos. Você tenta imaginar como seria sua vida se cada atividade começasse com o voo de um pássaro. Só vou responder esse e-mail se o pombo da vizinha der cambalhota. 3 vezes. Sim, você riria disso. Mas algo dentro de você também sente que talvez funcionasse melhor assim. Já próximo ao meio-dia, você é guiado até um templo menor, escondido atrás de uma cascata. O som da água cobre tudo. Lá dentro, apenas uma vela acesa. No chão, um mapa celeste pintado à mão. É ali que os monges acompanham a posição do sol no zodíaco tibetano, marcando não só os dias, mas os fluxos espirituais. Um dos monges aponta para uma constelação e diz: hoje é dia de andar devagar. Você sorri. Isso deveria estar em todos os calendários. E então, no final da tarde, você encontra algo que não esperava. Um relógio de pulso. Sim, um Casio antigo, meio arranhado, pendurado numa parede de madeira, perto da sala das ferramentas. Você aponta surpreso. O monge mais jovem que te acompanha ri e diz: às vezes usamos para ver se o trem das mercadorias vai chegar no horário, mas logo acrescenta: só usamos quando o tempo do mundo de fora precisa encontrar o nosso. E isso faz todo o sentido. Você passa o resto da tarde desenhando na areia outra vez. A mandala que começa com linhas tortas agora se equilibra, e quando o monge a desfaz, você não sente perda. Sente gratidão. Gratidão pelo tempo, e por tê-lo sentido, finalmente, sem medo. A noite cai como um véu de algodão, cobrindo o mosteiro com uma escuridão suave e silenciosa. Aqui, o pôr do sol não é um espetáculo gritado por filtros ou aplausos. É um suspiro longo do universo. Um lembrete de que tudo, absolutamente tudo, tem um ciclo. Você se senta num banco de pedra, no pátio central, enquanto o céu muda de cor como uma pintura viva. O azul profundo se funde ao vinho, depois ao roxo, até virar quase negro. Mas mesmo nesse negro, há vida. Pontos de luz, constelações que parecem cochichar segredos que você ainda não sabe decifrar. Ao seu lado, o monge mais velho aparece em silêncio, trazendo uma lanterna de óleo. Ele a acende com calma, como se estivesse acendendo uma estrela na terra, e por alguns segundos você tem certeza de que é isso mesmo. Sabe por que usamos esse tipo de luz? Ele pergunta enquanto senta ao seu lado. Você balança a cabeça. Porque a escuridão não precisa ser vencida, precisa ser compreendida. E isso só acontece devagar. A frase entra em você como uma brisa morna atravessando a alma. Você percebe o quanto passou a vida tentando fugir da escuridão, vencê-la com LEDs, telas e barulho. E agora ela está ali, quietinha. E você
em paz com ela. Depois da última refeição, uma sopa quente servida sob o som suave de flautas, você é guiado até a sala de meditação noturna. Ela não tem cadeiras nem almofadas, apenas o chão liso e quente. No centro, uma tigela de bronze cheia d'água. Ao redor, os monges se posicionam. Um deles começa a tocar uma harpa. Rudimentar, feita de madeira escura e cordas de tripa. O som que sai dali é algo entre um sussurro e um lamento feliz. O monge do som levanta os olhos e diz: tocamos essa canção toda noite. Ela não tem nome, mas ela sempre termina quando a estrela de Vênus aparece no céu. Você olha pela abertura no teto para o céu pontilhado, e lá está ela. Não ainda, mas quase. Durante a música, você sente seu corpo soltar pesos que nem sabia que carregava. As obrigações, os cronogramas, os medos de estar atrasado ou de não dar conta. Tudo aquilo parece dissolver-se no ar, como incenso que some e vira parte do todo. Você sente algo que talvez nunca tenha sentido de verdade. Leveza com pertencimento. Porque dessa vez, você não está fugindo, está se entregando. Quando a canção termina, você abre os olhos. A estrela está lá. Vênus, brilhando, testemunha silenciosa da sua rendição. O monge sorri e sussurra. Agora sim. O dia acabou. Ele te oferece uma tigela com água fria. Você bebe. E é como se estivesse bebendo a própria noite. De volta ao quarto, você não sente vontade de olhar o celular, nem mesmo curiosidade. Pela primeira vez, em muito tempo, você entende que o agora é suficiente. Você deita na cama de madeira, coberta por um cobertor grosso feito de lã trançada à mão. O cheiro é de vento seco, barro e chá. E é tudo o que você precisa. Antes de adormecer, você olha pela janela. O céu ainda estrelado. E lá embaixo, nos pátios e corredores, pequenos pontos de luz. Não são postes, nem LEDs. São lanternas de óleo, como vagalumes silenciosos guardando os sonhos de cada habitante daquele templo. E no fundo você escuta, não o tic-tac de um relógio, mas o som do vento, da madeira, da vida passando, com calma. E então, você dorme. Mas o que acontece no sonho? Ah, isso é uma história para outro vídeo. Obrigado por dormir com a gente esta noite. Se você gostou dessa jornada, deixe um like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias como esta. E claro, inscreva-se no Noites de Éter para receber novos episódios que acalmam, encantam e às vezes te levam para um mosteiro no topo do mundo. Nos vemos nos seus sonhos.